Olá, queridos, graça e paz, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar em cada coração. Estamos aqui para mais um culto de louvor e exaltação ao nome do Senhor, para mais uma live, né? Estamos nesse processo aí da pandemia, né? Mas glória a Deus pela oportunidade que temos de estar assim adorando ao Senhor, mesmo diante dessas dificuldades, né? Mesmo diante dessas batalhas, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar assim adorando e exaltando o seu nome, né? Então quero convocar todos vocês a estarmos nesse momento adorando a Deus, né? Nesse culto de louvor e exaltação ao nome do Senhor, né? Sabemos que o mundo está passando essa dificuldade, essa crise, essa pandemia, mas nós sabemos que maior é o nosso Deus, né? Então vamos adorar junto ao Senhor, né? Eu gostaria que você compartilhasse esse link, no mínimo com 5 pessoas, para que outras vidas possam ser evangelizadas, né? Possam ser ministradas com a palavra do Senhor, né? Nós não estamos podendo ir à igreja, não podemos sair por aí evangelizando, mas você pode evangelizar dessa forma, compartilhando esse link com 5 pessoas, no mínimo 5 pessoas podem estar sendo evangelizadas, mais 5 pessoas podem estar sendo evangelizadas através da sua vida, através da sua instrumentalidade. Tá bom? Então nós vamos nos colocar diante de Deus, diante de toda essa programação, diante de tudo que vai ser feito aqui essa noite, que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então compartilha esse link aí com no mínimo 5 pessoas, para que muitas vidas também sejam edificadas através deste culto. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 10, Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 10, nós vamos ler esse texto e em seguida nós vamos orar por aquelas famílias, aquelas pessoas que estão enfermas, né, que estão doentes, né? Eu lembro bem da família da irmã Janete, né, que está com enfermidades também, né? A gente estava focando tanto no coronavírus, né, irmãos, mas essa dengue, chikungunya, né, está afetando muitas famílias, né? Inclusive aqui em casa também ocorreu, né, de Kaline, eu e Segundinho, né, estarmos ocorrido dessa enfermidade, né, a dengue. E foi uma semana assim muito difícil, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu a vitória, Deus nos fortaleceu, nos deu sabedoria, né? Nós louvamos a Deus pela oração dos irmãos, né? Os irmãos estão orando pela família pastoral, nós também estamos orando por vocês também, tá certo? Então a família da irmã Janete, né, que está com enfermidade também, com essa dengue, né? A família da irmã Érica, orar pela família da irmã Fabíola, né, que perdeu um ente querido, né, questão de afogamento, né, não foi nada relacionado a coronavírus ou dengue, né? Então, se você tem algum pedido de oração, eu quero que você faça esse pedido aí, coloque aí o seu pedido de oração, que nós vamos, depois da leitura bíblica, nós vamos orar pelos enfermos, né? Não só aqui de Mossoró, mas de todo o Brasil e de todo o mundo, tá bom? Então vamos ler Provérbios 4, de 1 a 10, e depois nós estaremos então orando pelos enfermos, por aqueles que perderam seus entes queridos, tá bom? Faça aí seu pedido de oração, tá bom? E a gente vai orar por você e pela sua família, certo? Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 10, nos diz assim a palavra de Deus: olha, a sabedoria é suprema. Capítulo 4 de Provérbios, de 1 a 10, assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração,
Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir o entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que te digo, e você terá vida longa. Olha, o princípio da sabedoria, querido, é o temor a Deus, né? Que nós possamos então usar de sabedoria, né, de discernimento, para que nós possamos nunca fugir da vontade, dos ensinamentos do Senhor, tá certo? Nós temos alguns pedidos de oração, né? Estou vendo aqui a irmã Celita dizendo: ore por mim e por Ridagna, estamos com chikungunya. Olha, irmão, infelizmente, né, a chikungunya, a dengue, né, tem afetado muitas famílias, né? Então nós temos aí a irmã Celita, temos a família da irmã Janete, né, a família pastoral também, né, a família da irmã Socorro Santos, sua irmã também está enferma, família de Érica, né, quem mais? Irmã Leiliane também, né? Então são muitas pessoas que infelizmente, irmão Diego Prachedes, né, que também o filhinho dele também está sofrendo com a questão da dengue, né, ou da chikungunya. Nós vamos estar orando, irmão, vamos estar colocando, né, todos esses pedidos diante do altar do Senhor, né? Rosicléia disse: olhe por minha mãe, não é isso? A família, né, para que Deus resolva uma causa. Ok, estaremos sim, irmã, orando aí pela família da irmã Rosicléia, né, para que Deus esteja assim resolvendo essa questão para a honra e glória do nome dele, tá bom? Vamos orar nesse momento, incline sua cabeça, vamos orar nesse momento. Oremos. Pai querido, Pai maravilhoso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, proclamando a Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, ó Pai, tem nos fortalecido, Senhor, tem nos restaurado, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar aqui fazendo a Tua obra, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu a Kaline essa semana, Senhor, restaurando a sua saúde, Pai, e hoje, Pai, ela está bem melhor para a glória do Teu nome, Pai. Visita também, ó Deus, a família de Marcelo, ó Pai, vai repreendendo ali toda a enfermidade, Senhor, para que, ó Deus, aquela família cada dia seja cuidada, Senhor, por Ti, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, a família de Fabiola, que perdeu o seu ente querido, ó Pai. Vai ali, ó Deus, preenchendo o vazio dos seus corações, ó Pai. Visita também a família da irmã Celita, Pai, ela, sua filha, que está com problema de chikungunya, Senhor. Vai ali, ó Deus, operando na vida delas, cuidando da vida delas, ó Pai. Abençoa, Senhor, também a vida de Érica, Pai, da sua família, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, desses irmãos que estão enfermos, a irmã de Socorro Santos também, ó Pai. Vai cuidando dela, curando a família de Diego Prachedes, ó Pai. Vai também restaurando ali a saúde deles, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que em Teu nome há poder, ó Pai, e que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Então, ó Deus, visita cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias, não somente aqui no Rio Grande do Norte, mas na Bahia, Pernambuco, em todo o Brasil, no mundo, Pai. Vai, ó Deus, agindo com misericórdia sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão enfermas. Ó Deus, vai ali, ó Deus, trabalhando nessas famílias, Pai. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão à frente também, ó Pai, dessa batalha aí, ó Deus, do coronavírus, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, corpo de bombeiro, ó Deus, os policiais, ó Deus, aqueles que estão à frente, Pai, que estão mais
próximos, Pai, estão mais expostos, ó Pai, a contrair essa enfermidade, que o Senhor esteja protegendo-os e livrando-os de todo o mal, Pai. Fica conosco, Pai, fala aos nossos corações através de toda essa programação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Vamos cantar, queridos, vamos cantar nesse momento, né? Exaltar ao nome do Senhor. Vamos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar com muita alegria, porque Cristo vive e nós podemos crer no amanhã. Queridos, o que seria de nós se Cristo não estivesse vivo? O que seria de nós se Cristo não tivesse vencido a morte? Mas porque Ele vive é que nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive é que nós temos segurança de que nada é impossível
para Deus. Que bom estar aqui com você, que bom que você está aí ligadinho, cultuando conosco, né? Não podemos estar no templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo onde o Senhor habita, né? Deus habita dentro de nós. É interessante que no Antigo Testamento, né, Deus estava ali com os profetas, né? Depois ele veio para mais próximo, veio através de Cristo Jesus para mais perto de nós, e agora ele habita dentro de nós. É um privilégio muito grande, irmãos, nós sermos míseros pecadores e ter um Deus que habita dentro de nós, um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Nós vamos orar, queridos, pela liderança política do nosso país, né? Nós sabemos que é muito importante que a gente esteja unidos, né? Num só propósito, né? Agora não tem lado, não tem partido, né? Temos vidas, né? É interessante que Cristo, ele se preocupou com as vidas, ele não se preocupou com partido, né? Não se preocupou simplesmente com ideologias, mas ele se preocupou com as vidas. Ele veio para salvar vidas. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é muito importante que a liderança política de um país esteja assim junta com o seu povo, unidos, né? Então nós vamos orar, independente do seu partido político, independente de quem você torce ou não, nós vamos orar agora pelos líderes políticos do nosso país, tá bom, querido? Vamos orar pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente, né? Pela liderança política, pelo Senado, o STF, né? A Câmara dos Deputados. Vamos orar por toda essa liderança política, para que Deus esteja conduzindo essas vidas. Queridos, o que a gente deseja é que seja João, Antônio ou Maria, que os líderes políticos estejam assim voltados para o coração do Senhor, né? Esteja assim se quebrantando diante de Deus, porque Deus, ele quer cuidar do povo, né? Quer salvar as vidas, e que a liderança política também tem essa mesma visão, né? Uma visão de amor, de cuidado, de carinho. É isso que a gente deseja, que a liderança política do nosso país e também de todo o mundo, todos os países estejam assim unidos com um único propósito, né? Sem vanglória, sem soberba, né? Sem questão de ego, né? Sem visar só o seu lado próprio, mas visando a questão da necessidade da humanidade, que isso é que é o mais importante, tá certo? Então você pode orar também aí, você pode interceder pela vida dos políticos, né? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, tá bom? Então vamos orar nesse momento, né? Vamos orar. Pai querido, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para colocar, ó Deus, em Tuas santas mãos, ó Deus, a liderança política do nosso país, ó Pai, da nossa cidade, do nosso estado, Senhor. Ó Pai, que haja unidade, Senhor, no meio do Teu povo, Pai, que haja discernimento, direcionamento de Deus na vida de cada político, Pai, seja a partir do vereador, ó Deus, do prefeito, ó Pai, deputado estadual, do governador, dos deputados federais, ó Pai, do Senado, do STF, Pai, que toda a liderança política, Pai, possa ter o seu coração quebrantado, Senhor, para que possa compreender qual é a Tua vontade, Pai, o que o Senhor deseja fazer, ó Pai, porque não tem nada impossível para Deus, ó Pai, não tem crise, não tem doença, não tem enfermidade, Pai, mas a Tua palavra diz, ó Pai, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção, Pai. Ó Deus, que a Tua igreja, Pai, esteja unida, Senhor, num só propósito, Pai, de adorar, glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Que não venhamos, ó Pai, a idolatrar pessoas, mas que possamos interceder pela vida delas, porque são carentes, ó Pai, da Tua graça e do Teu amor, ó Pai. Ó Deus, não só a liderança política, mas todos os habitantes do nosso país, ó Pai, do nosso mundo, Pai, que possamos interceder, ó Pai, para que o Senhor esteja, Pai, agindo, Pai, com graça e misericórdia sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa, Pai, toda a liderança política, Pai. Abençoa o presidente,
Senhor, do país, ó Pai. Dá sabedoria a ele, Senhor, para que ele possa, Pai, conduzir a nação juntamente com seus liderados, ó Pai, e que tudo seja feito para a glorificação do teu nome, Pai. Ó Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai. Então que o Senhor seja Deus na vida de cada líder político, porque assim também o Senhor será Deus na vida de toda essa nação. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, né? Vamos cantar o hino Rude Cruz, tá bom? Você pode aí procurar aí no seu computador esse hino Rude Cruz. Vamos cantar. Vamos lá, vamos cantar Rude Cruz. Rude cruz erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Eu contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Levarei
Aleluia, glória a Deus. Eu amo a mensagem da cruz, né? Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei também a minha cruz até por uma coroa trocar. Jesus um dia perguntou: quem diz os homens que eu sou? Né? E aí uns diz que tu és Jonas, tu és um profeta. E aí Jesus falou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro diz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Querido, não tem outra coisa a gente fazer a não ser levar a cruz. E eu quero dizer para você algo muito interessante, que a cruz de Cristo é menos pesada do que qualquer problema que você pode enfrentar. A cruz de Cristo, querido, o mais difícil ele já fez. O mais difícil ele já fez, que foi pagar a nossa vida ali na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Para onde nós iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna? Eu amo a mensagem da cruz. Você também ama a mensagem da cruz? Então vamos meditar nessa palavra, nessa mensagem. Vamos meditar. Abra aí sua Bíblia em João capítulo 6. Eu amo a mensagem da cruz. João capítulo 6, versículos de 1 a 10. João capítulo 6, versículos de 1 a 10. A mensagem da cruz, né? O tema da mensagem de hoje, querido, é como resolver o problema da multidão. Como é que nós, tão limitados, podemos resolver o problema de uma multidão, né? Esse texto que nós vamos ler era uma multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como o texto nos diz. Mas hoje nós temos um problema de uma multidão, querido, de cerca de 8 bilhões de pessoas, né? Hoje o problema é bem maior, a quantidade de pessoas são bem maiores. Como resolver o problema da multidão, né? Queridos, às vezes nos sentimos tão impotentes, né, quando nos deparamos com um problema que vai além das nossas forças. Essa semana mesmo passei aqui uma luta, né, com a irmã Kaline, né, mas para a honra e glória do Senhor, Deus nos deu a vitória, né? Deus nos deu a vitória. Essa questão da chikungunya, da dengue, né, que afeta muita gente, né? Então, Kaline, além da chikungunya, deu uma pequena infecção urinária, né? E aí ela realmente passou mal mesmo, mas graças a Deus, Deus nos deu sabedoria, nos deu discernimento, confiança, e aí a gente intercedeu e ela, para a honra e glória do Senhor, está praticamente restaurada, né? Tá bem, né? Bem, não está 100% porque a dengue e a chikungunya demora um pouquinho para você se restaurar completamente, né? Mas às vezes, querida, a gente se sente impotente em meio à dificuldade, em meio ao problema, né? E como resolver o problema de uma multidão de cerca de 8 bilhões de pessoas, né? Será que você pode ajudar a resolver esse problema? Como é que você pode fazer para ajudar a resolver esse problema? Abra aí sua Bíblia em João capítulo 6, versículos de 1 a 10. João 6, de 1 a 10 diz assim, olha: a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, olha aí, Jesus levanta os olhos e vê uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para pôr Filipe à prova, pois já tinham em mente o que ia fazer.
Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Queridos, como resolver o problema da multidão? Como resolver o problema da multidão? É muita gente, irmão, morrendo, é muita gente enfermo, é muita gente debilitado, né? Aqui em Mossoró, na Paraíba, na Bahia, no mundo todo. A pergunta é: como resolver o problema da multidão? Aqui em Mossoró, querido, são cerca de 10% de pessoas que frequentam a igreja, são, entre aspas, salvas, né? Frequentam a igreja, e 90% estão dispersas. Como alcançar cerca de 90% de uma população de 300.000 pessoas? Como ajudar 8 bilhões de pessoas que estão sofrendo, né, que estão enfermos, né? A pergunta é: o que você faria diante de uma multidão de cerca de 5.000 pessoas, em torno de 20.000 contando com as mulheres e crianças, se você tivesse só 5 pães e 2 peixinhos? O que é que você faria se você tivesse diante de uma multidão e você só tivesse 5 pães e 2 peixinhos? Para quem já conhece a história da Bíblia, né, essa história que a gente acabou de ler, diria logo: eu pegaria os 5 pães e 2 peixinhos, colocaria nas mãos de Jesus e ele iria multiplicar. Isso você está dizendo porque você conhece o texto. Mas a pergunta é: o que nós temos feito como 5 pães e 2 peixinhos que Deus tem colocado em nossas mãos? Como assim, pastor? Hoje, querido, a realidade é outra. A necessidade é outra. E Deus tem colocado em nossas mãos outras ferramentas que às vezes nós não colocamos à disposição do Senhor. Deus tem colocado em nossa mão a fé, a oração, o jejum, a intercessão, o testemunho. E muitas vezes a gente pega esse negócio e guarda para a gente. E aí muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque a gente não faz como aquele menino que pegou 5 pães e 2 peixinhos e colocou realmente nas mãos do Senhor. Querido, eu quero dizer que se você pegar o que você tem, se eu pegar o que eu tenho e colocar nas mãos do Senhor, nós vamos conseguir resolver o problema da multidão. Queridos, hoje o problema não é simplesmente o alimento, e é também, né? Tem muitas pessoas precisando de uma cesta básica, né? Eu lembro que no mês passado a gente arrecadou muitos alimentos, graças a Deus, mas agora algumas pessoas já estão novamente pedindo: pastor, será que tem uma cesta básica, né? E aí a gente vai voltar a arrecadar, a dar um pouquinho daquilo que a gente tem, né, para ajudar essas pessoas que estão carentes. Mas e o mundo? Como podemos alcançar o mundo? Queridos, o problema era evidente, né? Como alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? E como resolver um problema de 8 bilhões de pessoas? Olha, diante desse texto que a gente acabou de ler, algumas propostas foram feitas, algumas soluções foram apresentadas. Será que foram suficientes? A primeira solução que nós vimos foram os discípulos, né? Os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Está aí no 6, 35 e 36. Ou seja, os discípulos sugeriram que Jesus se livrasse daquelas pessoas. O 35 diz assim: já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olha só que solução as pessoas trouxeram. Manda eles irem embora, né? Às vezes, irmão, diante da violência, né, diante de tanta violência, né, assassinatos, tráfico de drogas, muitas pessoas dizem o seguinte: seria bom que eles morressem,
seria bom que matasse a metade. Mas será que essa realmente é a solução? Será que se matar, e a eternidade? Será que você não está pensando na eternidade das pessoas? As pessoas morrerem sem salvação, elas não vão sofrer somente aqui como estão sofrendo, mas sofrerão também na eternidade. Então, querido, a solução não é simplesmente dispersar, não é simplesmente mandar embora. Jesus sabia que as pessoas estavam famintas e queriam desfalecer pelo caminho. Eles disseram: Senhor, o caminho é deserto, manda eles logo embora, né? Às vezes, irmãos, a gente pensa que a solução é se livrar das pessoas, mas não é. Jesus tem algo sempre melhor para que a gente possa resolver o problema. Jesus tem sempre uma solução melhor do que a nossa, entendeu? Então a gente não pode simplesmente querer se livrar das pessoas. Não, nós somos instrumentos de Deus para abençoar a vida das pessoas. Então a primeira solução foi: manda eles embora. A segunda solução veio de Filipe, né? Filipe estava sendo testado por Jesus, como o texto diz, né? Que fez a pergunta apenas para pô-lo em prova, né? Pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Eu quero dizer para você, querido, que diante dessa situação que o Brasil e o mundo está passando, Jesus, Deus, Ele já sabe o que fazer, mas Ele espera a nossa atitude para que Ele possa agir, para que a gente passe a ter confiança, intimidade com Ele, e a gente precisa fazer algo para ajudar essa multidão que está tão necessitada do Senhor. Uns disseram: manda eles embora. Filipe disse assim: Senhor, onde é que nós vamos arrumar tanto dinheiro para alimentar essa multidão toda? Às vezes a gente pensa, querido, que a solução vem através do dinheiro, dos nossos bens, da nossa capacidade, mas a gente está vendo claramente que não é. País pobre está sofrendo, país rico está sofrendo, quem tem muita condição está preso, quem não tem também está. Então, querido, Deus está aí nos mostrando que não é o dinheiro que vai resolver. Filipe disse: Senhor, onde é que nós vamos arrumar tanto dinheiro? Nem mesmo essa soma poderia prover alimento suficiente para saciar a fome de todos os homens, mulheres e crianças, disse Filipe. Filipe, querido, estava olhando pelos olhos carnais, e às vezes a gente olha também pelos olhos carnais, pelos olhos materiais, mas nós precisamos olhar pelos olhos da fé. Nós precisamos olhar pela grandeza do Senhor, não pela nossa capacidade, não pelo que a gente pode, mas por aquilo que Deus pode e o que Ele é. Então, querido, a segunda solução foi: Senhor, vamos arrumar dinheiro para pagar a comida para todos eles. No entanto, querido, fica claro que Jesus estava apenas testando Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. A terceira solução que a gente vê que é trazido aqui nesse texto, né, para alimentar aquela multidão, olha a terceira solução. A terceira solução veio de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Queridos, a atitude desse jovem foi grandiosíssima. Ele se prontificou a contribuir com os elementos de um milagre que Cristo estava para realizar. Eu quero dizer a você, meu irmão, que nós podemos ser um instrumento de Deus para a realização desse milagre que tanto a gente está esperando, que é a cura do coronavírus, que é a extirpação completa dessa enfermidade. Mas nós podemos fazer algo, colocar nas mãos do Senhor aquilo que Ele colocou em nossas mãos, aquilo que nós temos. Aquele menino, querido, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, algo insignificante, mas ele coloca aquilo nas mãos do Senhor. Aquele menino teve algumas atitudes que eu e você precisamos ter como cristão, como alguém que conhece a palavra de Deus, como alguém que conhece ao Senhor. A primeira atitude daquele menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos, e que eu e você também precisamos ter, é que ele contribuiu com o que tinha no momento. Ele contribuiu com o que tinha no momento. Querido, no meio daquela multidão, ninguém pensou em levar alimentos.
No meio dessa tragédia toda, talvez as pessoas não estão pensando em usar as armas que têm. Quais são as armas que você tem? Quais são os instrumentos que você tem em mão que Deus pode usar para ajudar a multidão nesse momento? Seu tempo, sua oração, seu jejum, a leitura da palavra de Deus. Queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Às vezes a gente vai passando o tempo, a gente vai se acomodando e às vezes até deixa de orar como a gente deveria estar orando, de interceder como a gente deveria estar intercedendo. E a gente fica só esperando o milagre acontecer, mas a gente não dá a contribuição que a gente poderia dar. Você pode dar sua contribuição hoje, orando, intercedendo, jejuando, clamando. Essa arma está na sua mão. Essas ferramentas estão nas suas mãos, como aqueles 5 pães e 2 peixinhos estava na mão do menino. Então você pode utilizar isso que você tem na sua mão. Ele só tinha aquilo. E você tem o que? A oração já é suficiente. Vamos orar. Vamos colocar esse problema diante do altar do Senhor. Ele quer realizar o milagre, mas Ele quer utilizar a minha vida e a sua vida. O que eu tenho e o que você tem também nas suas mãos. Então aquele menino, querido, contribuiu com o que ele tinha no momento. O que é que você tem no momento? Às vezes a gente acha tão pouco, né, irmão, para contribuir. Isso é tão pouco, minha oração é tão simples. Querido, a palavra de Deus nos fala que um certo dia estava uma multidão, muita gente trazendo ofertas diante do altar do Senhor. E teve uma viúva que trouxe simples moedas, simples. E Jesus se agradou daquela moeda, porque ela deu aquilo que ela tinha. Se você der o que você tem, com fé, com convicção, não estou falando de dinheiro, estou falando de oração, estou falando de jejum, estou falando de intercessão. Querido, você sabia que esse milagre que está para acontecer, às vezes Deus só está esperando que a gente coloque nas mãos dele o que a gente tem, para que ele faça o milagre e a coisa aconteça? Então, querido, Jesus se alegrou com aquilo que a viúva ofereceu. Era tão pouco, mas ele se alegrou, porque ela ofereceu com fé, com convicção. Podemos cooperar com o pouco que temos e o milagre certamente vai acontecer. Pega aquilo que você tem, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua fé e contribua. Em segundo lugar, querido, ele estava perto de Jesus. O milagre aconteceu, querido, porque o menino deu o que tinha nas suas mãos. Segundo, ele estava perto de Jesus. Olha, se ele não estivesse perto de Jesus, ele não tinha ouvido o que os discípulos estavam conversando com Jesus, mas ele estava perto e por isso ele se prontificou. Estava conversando com Kaline. A irmã Valdísia está dizendo, pastor, nós estamos muito acomodados, vamos nos despertar mais e mais. É verdade, irmão, nós estamos muito acomodados. Às vezes a gente tem a arma em nossas mãos, às vezes tem a ferramenta em nossas mãos. O menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas colocou nas mãos do Senhor e o milagre aconteceu. Você tem um potencial muito grande, irmão. A Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado no céu, mas a gente simplesmente pega e guarda para a gente. Então vamos orar, que essa mensagem seja uma mensagem de despertamento. Em segundo lugar, o menino estava perto de Jesus. Queridos, Kaline, estava conversando com ela quando ela passou mal na quinta-feira, e ela me disse, meu amor, foi Deus que lhe despertou para vir me chamar, porque eu já estava passando mal deitada. E quando eu cheguei lá, Kaline, você está bem? Aí ela olhou e disse, quero ir no banheiro. E aí foi no banheiro e infelizmente ocorreu dificuldade muito séria de saúde, mas graças a Deus ela está bem. Agora a gente só está contando a vitória. Mas é isso, irmãos, a gente precisa estar perto de Jesus para que possamos compreender o que Ele quer, como Ele quer nos orientar. Qual é a distância que você está de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Você quer saber quão distante você está de Jesus? Como é que está a sua vida de santidade, de consagração, de pecado? Pense sobre isso.
né? Muitas pessoas não ouvem e compreendem a voz do mestre, querido, simplesmente porque estão longe. Às vezes Deus está dizendo assim: bote o que você tem nas mãos aqui nas minhas mãos, deixa eu multiplicar, deixa eu fazer um milagre. Deus quer fazer um milagre, querido, no meio da multidão, e a multidão hoje é 8 bilhões. Mas o que é 8 bilhões para o poder de Deus? Nada. O que são 8 bilhões de pessoas? Nada. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Aquele menino estava perto de Jesus. Em terceiro lugar, querido, ele se apresentou. O menino se apresentou ao Senhor. Isso me lembra a história de Isaías, quando o Senhor perguntou: e agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, Deus quer enviar a mim e a você. Através da nossa oração, nós podemos orar, podemos interceder, podemos ser um canal de bênção para que esse milagre, que tanto a gente está esperando, aconteça. Às vezes a gente fica só esperando, olhando, esperando o milagre acontecer. E às vezes nós temos que ser esse instrumento para que Deus realize o milagre, para que Jesus realize o milagre. A história do menino está aí. Enquanto ele não colocou os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos do Senhor, o milagre da multiplicação dos pães não aconteceu. Era tão pouco, mas o milagre foi tão grande, né? Então que você possa se apresentar, se colocar diante do Senhor, né? Às vezes a gente acorda de noite com insônia, e eu vi uma frase interessante, um pastor colega meu postou, né? E disse assim: quando você acorda com insônia, na verdade você não está com insônia não, é Deus dizendo assim: vá orar. Vá orar, porque tem muita gente precisando de sua oração, precisando do seu pão, precisando do seu peixe, para que o milagre aconteça. Então, querido, quando você acordar, quando você estiver sem sono, né, não pensar: estou com insônia, e agora? Não, se ajoelhe e ore, né? Vá ler a palavra de Deus. Querido, não tem nada que dê mais sono do que ler a Bíblia, né? Às vezes você está com... Bem, quando você começa a ler a Bíblia, dá logo sono. Então, deu sono, lê a palavra, vá orar, interceder, ok? E em quarto e último lugar, querido, ele pensou nos outros. Aquele menino poderia pegar seus pães e seus peixinhos, sentar debaixo de uma árvore e simplesmente comer. Assim como eu e você poderíamos pensar: eu não estou doente, estou tranquilo. Você só sabe, só percebe que a coisa é séria quando uma pessoa da sua família adoece, né? Quando uma pessoa da sua família morre, aí você diz: o negócio é sério. Mas, querido, nós precisamos nos preocupar com os outros. Aquele menino se preocupou com os outros. Ele disse assim: olha, está aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui, Senhor. Ou seja, ele se preocupou com as outras pessoas. Ele poderia muito bem comer 5 pães, 2 peixes, dava para encher a barriga dele tranquilo, irmão. Mas ele se preocupou com o seu próximo. E ele creu em Jesus. Você crê em Jesus? Você crê que ele pode realizar um milagre? Crê. E por que você não tem orado? E por que você não tem intercedido? Queridos, hoje mesmo um milagre pode acontecer. Talvez eu e você estejamos acomodados, mas hoje um milagre pode acontecer. Hoje você pode colocar aquilo que você tem nas suas mãos. Nas suas mãos. E o milagre acontecer. Uma oração, uma intercessão, uma santidade, fugir da aparência do mal, orar ao Senhor, e o milagre pode acontecer. Ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus era poderoso para multiplicar os pães e os peixes e alimentar aquela multidão. Você crê em Jesus? Você tem tido experiência com Jesus? Então, querido, coloque o que você tem nas mãos do Senhor. Oração, leitura da Bíblia, jejum, interceda pela vida das pessoas que precisam do Senhor, porque a verdadeira solução vem de Jesus. Tem muitos países lutando, procurando a cura. A cura está na palavra do Senhor, querido. Basta uma palavra dele e as pessoas podem ser curadas. A lição, querido, é prática e clara. Toda vez que surge uma necessidade, devemos entregar tudo a Jesus e deixar que ele faça o resto. A necessidade está aí. Pegue o que você tem,
Coloque diante do Senhor, coloque diante do altar do Senhor e deixe, porque o milagre Ele vai fazer. Jesus, querido, antes de multiplicar, Ele pega o pão, dá graças e depois multiplica. Ou seja, nós precisamos agradecer ao Senhor por aquilo que a gente tem e não reclamar por aquilo que a gente não tem. Então coloque a sua fé, a sua confiança, coloque o que você tem nas mãos do Senhor. Não guarde na gaveta, não guarde para você a sua fé, não guarde para você a sua oração, não guarde para você a sua confiança no Senhor. Não, pegue tudo isso e coloque nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, eu quero orar, eu quero interceder por essa multidão, porque assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, o Senhor pode multiplicar a saúde e o Senhor pode repreender toda enfermidade na vida dessas pessoas. Então, querido, Jesus, depois que realizou aqueles milagres, deve ter chamado aquele menino e juntou 12 cestos, né, de pães e peixes. Imagine, e chamou aquele menino e disse assim: olha, pega um bocado e leva para casa. Irmão, Deus, Ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, às vezes a gente dá R$1, Deus dá 1000 para a gente. Às vezes a gente intercede por uma pessoa, aquilo é revertido em bênçãos em nossas vidas, né? E agora, mais do que nunca, a bênção das pessoas reflete em nossas vidas, porque quando Deus resolver essa questão, irmão, a gente vai poder voltar a ir para a igreja, voltar a trabalhar, voltar a rever a família. Mais do que nunca, irmão, as bênçãos que a gente derrama sobre a vida das pessoas vêm sobre nós, sobre os 12 cestos, irmão, cheios. Isso quer dizer que aquilo que a gente coloca diante do Senhor, Ele pode multiplicar e fazer algo maior do que o que a gente deu a Ele. Se você levar uma oração, Deus vai retribuir em bênçãos em sua vida. Então, querido, pegue aquilo que você tem, coloque diante do altar do Senhor, se disponha a colocar o pouco que você tem aos pés do Mestre, para poder solucionar o problema da multidão, porque Ele é poderoso para multiplicar o pouco e saciar a necessidade de toda a multidão. Deus te abençoe, use aquilo que você tem para o milagre que o Senhor quer realizar, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar cantando o cântico Tu és fiel, Senhor. Irmão, Deus sempre continua fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar esse cântico em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tá.
Deus. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Irmãos, o tempo está passando rapidinho, né? Parece que tem poucos dias que a gente está aqui preso, mas não, irmão, tem muitos dias. Domingo que vem já vai ser o próximo dia de ceia, irmão. Domingo que vem já vai ser a ceia do Senhor, né? Então que nós possamos nos preparar. Olha só, irmão, se preparem, tá bom? Vai na rua, compra um sucozinho de uva, deixa o pãozinho já pronto, tá certo? Para domingo que vem a gente participar da ceia do Senhor. Esperamos que em breve possamos voltar ao normal, né? Os nossos cultos, tá bom, irmão? Mas domingo, se até lá estivermos ainda em quarentena, vamos participar da ceia do Senhor, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus. Estamos chegando ao final dessa programação, né? Que pena que passou tão rápido, né? Mas que o nome do Senhor foi glorificado. Muitas pessoas, né, falando que a mensagem foi uma bênção, as orações também, os louvores, né? Ok, irmão Jair está dizendo para eu não esquecer, né, do pão dele, do vinho. Essa vez vai ser você, Jair, vai ter que comprar para mim, viu? Mas mandando um abraço aí para Rivelino, né, que completou mais um ano de vida, né, que Deus continue te abençoando, viu, meu irmão? Que você continue cada dia sendo um vaso de bênção nas mãos do Senhor, tá bom? Vamos orar, irmãos, encerrando assim essa programação, mandando um abraço aí para o pessoal lá de Sergipe, que sempre estão atentos, né? Irmão Feitosa, sua família Guirra ali na Bahia, família Lima ali na Paraíba, né? Que Deus abençoe a palavra, né, de Deus e seja aplicada na vida de cada um de nós, tá bom? Vamos orar nesse momento. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse culto na tua presença, Pai. Queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, pelo o teu cuidado, a tua bondade, Pai, de estarmos aqui sempre, ó Deus, diante do teu altar, diante da tua presença, Pai. Visita cada família, vai repreendendo toda enfermidade, Pai. Ó Deus, repreende, Pai, essa enfermidade do coronavírus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo para que em breve, ó Deus, o Brasil e o mundo possa voltar às suas atividades normais, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos estar fazendo a nossa parte, Pai, colocando assim como aquele menino colocou 5 pães e 2 peixinhos e o Senhor realizou um milagre, que possamos colocar em tuas mãos a nossa oração, a leitura da Bíblia, o jejum e a nossa santificação, para que o Senhor, através desses atos, possa realizar um milagre na vida dessa multidão de cerca de 8 bilhões de pessoas que precisam de Ti. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, nos dá um restante de dia, uma noite tranquila na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém, amém. Queridos, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. E todo o povo do Senhor diz amém. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Estamos orando, tá certo? Por Israel, para que Deus esteja abençoando também a família da irmã Lenice, tá bom? Fique em paz, Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.